Vou começar com o professor. Davi, eu vi que você fez uma postagem interessante, discutindo a questão também se é crime ou não, né? Combinar um crime já é um crime. Essa questão toda é porque o Brasil, né, recebeu esse material, esse vídeo do Bolsonaro de 1 hora e 33 minutos, em que ele reúne praticamente o governo inteiro, né, todos os ministros, e eles falam praticamente abertamente da possibilidade de uma ruptura, de um golpe, virada de mesa, uma série de expressões muito explícitas, né, com referência a uma mudança, a uma ruptura, a um golpe, enfim. Eu queria saber qual a opinião do senhor, se você acha que se isso constitui um crime e por quê. Vamos lá, Miguel, Lucas, obrigado. Um prazer bater esse papo aqui. O que diz o Código Penal, né, como regra geral? O ajuste, ou seja, o combinar um crime, ou a determinação, você mandar alguém cometer um crime, não é punido se o crime não é ao menos tentado. É isso que está lá no artigo 31 do Código Penal. Tá? O que nós temos nesse vídeo? Né? Nós temos uma combinação de determinação ou ajuste. Né? Porque quando nós reunimos a conversa toda, né, existe ali uma determinação do presidente da República para que os envolvidos ali se envolver, ficou meio repetitivo aqui, né? Os presentes nessa reunião, que eram todos ministros ou tinham status de ministro, se engajassem ativamente e nisso que recebeu alguns nomes naquela reunião, virada de mesa, etc. Né? Se a gente descobrisse esse vídeo, se eu não me engano, ele é de 5 de julho, né? Se a gente descobrisse esse vídeo dia 6 de julho, nós ainda não saberíamos se ele era crime ou não, se ele era punível ou não. Por quê? Porque o Código Penal diz que o ajuste e a determinação só são puníveis se o crime chega ao menos a ser tentado. Só que nós descobrimos esse vídeo aí 8 meses depois. E nós, a essa altura do campeonato, podemos verificar que diversos atores, talvez todos, seguiram a determinação do Bolsonaro e tomaram providências rumo a essa virada de mesa. Cada um dentro da sua atribuição. Então você vai ter lá na comunicação a propagação do descrédito das urnas, né? Ou a suspeição dos ministros. Você vai ter, no campo das relações exteriores, a malfadada reunião com os embaixadores, etc. Você vai ver a Polícia Rodoviária Federal fazendo bloqueio de eleitores, sobretudo no Nordeste. Você vai ver o núcleo jurídico produzir uma minuta de intervenção no TSE, o afastamento do Alexandre de Moraes. Né? Você tem lá o Heleno falando de uma BIM paralela, infiltrando-se em campanhas de adversários. Ou seja, aquele ajuste, aquela determinação foi colocada em curso ao longo do tempo. Né? Alguns analistas têm dito o seguinte, contrariamente ao que eu estou dizendo aqui. Não dá para estabelecer um nexo ainda, não dá para estabelecer um nexo de causalidade entre essa reunião do 5 de julho e o 8 de janeiro. E é uma verdade, né? Que não dá para estabelecer esse nexo de causalidade. Mas qual que é a armadilha aqui? O golpe não era o 8 de janeiro. O golpe não era necessariamente o 8 de janeiro. Essa não era a única forma ou a primeira forma de implementar o golpe. A essa altura do campeonato, eu arriscaria dizer que o 8 de janeiro era a 10ª alternativa. O último plano, talvez, o último respiro
da tentativa golpista. Né? Porque se tivesse havido intervenção no TSE, não precisava do 8 de janeiro. Né? Se os bloqueios do Nordeste tivessem sido mais efetivos, ele teria ganhado no tapetão, não precisava do 8 de janeiro. Né? Portanto, eu não vejo que seja preciso vincular o golpe à depredação da Praça dos Três Poderes, como aconteceu dia 8. Então, fiz uma longa fala aqui, vocês me desculpem, mas agora, então, respondendo objetivamente a sua pergunta. Há clara determinação e ajuste entre os presentes de 5 de julho e há claramente medidas decorrentes dessa determinação e desse ajuste nos meses subsequentes, o ultimado em 8 de janeiro, né, tendentes a virar a mesa. Dava para virar a mesa sem violência ou grave ameaça? Não dava. A única hipótese que a gente poderia pensar, muito teoricamente, seria corromper todos os ministros do TSE, todos os ministros do STF, né? Corrupção. A maioria do Congresso, a maioria do Senado. E ainda assim não dava para garantir que ia ter violência ou grave ameaça, porque os 51% de eleitores do Lula provavelmente iam tomar as ruas contra esse tapetão. Ou seja, porque tem a outra turma falando, não, mas ali ninguém está falando em violência. Né? Agora, não dá para imaginar que você vai virar a mesa sem, pelo menos, exercer grave ameaça ou contra a população ou contra as instituições. Então, a soma de todas essas características me coloca numa posição muito tranquila de que aquilo não era mero ato preparatório, não. Aquilo já era o início do golpe e, portanto, punível.